Está começando o especial de Natal do Entre Ideias, aqui na TV Ceará, com muita informação para você que é especial para a gente e que sempre nos acompanha. E desde já, muito obrigado pela sua companhia. E vamos em frente, porque o programa de hoje vai fazer você refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Será que perdemos a essência da comemoração natalina? Você sabe por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Estes e muitos outros assuntos você confere já já. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Tudo isso aqui no Entre Ideias. E agora eu vou chamar os convidados que vieram fazer parte do nosso especial de Natal. Padre Moésio Pereira de Souza, missionário redentorista, e o pastor Mário Levi, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. E o cantor e compositor Kildare. É um prazer recebê-los aqui no Entre Ideias. O que representa o Natal para os senhores? Bem, o Natal é, como o próprio nome diz, né? O nascimento. Então é esse momento especial onde a gente traz o homenageado da data, Jesus Cristo, para dentro dos corações, para dentro dos lares. Eu diria que as pessoas param para pensar um pouco mais nessa realidade. Esse é o verdadeiro espírito natalino, não é isso? O Natal, como você usou a palavra mágica, né? Acho que o Natal consegue mexer com as pessoas, consegue trazer do mais profundo do ser humano sentimentos nobres, como a solidariedade, como a paz, a vontade de ajudar as pessoas. Né? Tudo isso nós sabemos que veio justamente devido ao nascimento de Jesus. Isso. Que importância as pessoas têm dado a esta data, na opinião dos senhores? Olha, de fato ela é uma data importante, eu diria que em muitos aspectos. E talvez isso não seja nem tão bom, porque deveria ser importante por um aspecto principal, que é o natalício, né, o nascimento de Cristo. Mas a importância também tem sido muito dada pela questão de mercado, né? É uma data onde as vendas aumentam muito, onde os presentes acabam às vezes se tornando até mais centrais do que o próprio homenageado da festa. Eu acho que, de fato, no mundo inteiro, pelo menos o mundo considerado cristão, a data é tida com muito apreço, né, dada muita importância, mas é sempre bom a gente parar para avaliar as prioridades e o que é que está sendo dado mais importância, se é o verdadeiro sentido ou apenas a questão do comércio. Como surgiu a celebração natalina? Olha, essa é uma pergunta que nos leva assim para a história, né? A celebração do Natal na data do 25 de dezembro tem uma longa história aí para trás, remonta aí ao Império Persa, quando cultuava uma divindade ligada à agricultura chamada Mitra. E nessa data do 25 de dezembro era no calendário agrícola um evento chamado solstício de inverno, onde o sol começava a ficar mais tempo no céu, né, assim, favorecendo as lavouras. Então, era-se cultuada essa divindade persa chamada Mitra como a grande favorecedora das boas plantações. Esse culto foi sendo absorvido por várias outras civilizações ao redor, quando, antes mesmo da era cristã, Alexandre o Grande, nas suas viagens para o Oriente, né, conheceu as tradições ao redor dessa festa e incorporou mais para o lado do Ocidente estas celebrações. Aí o Império Romano, né, toma a sua força, começa a crescer, o cristianismo se estabelece lá pelo século III, IV como uma religião oficial do ponto de vista do Império, e acabam incorporando essas tradições da data. Então, a data do 25 de dezembro, de fato, é uma data incorporada ao calendário cristão. Não precisa ser necessariamente a data do nascimento de Cristo, né? Porque realmente alguns países comemoram o Natal, dão os seus presentes no dia 6 de dezembro. Qual é esse intervalo dessas duas datas? Por quê? Essas datas,
Olavo, elas podem divergir. A própria entrega de presentes já é também uma tradição do norte da Europa, onde se acreditava que haviam gnomos que traziam gratificações e tal, mas, na verdade, quando nós vamos ver, é muito mais uma junção de várias tradições, né? O que eu acho importante, eu acho que o padre também pode estender um pouco esse assunto, é que no dia 25, ainda que tenha sido uma data convencionada para que se celebrasse o nascimento da luz do mundo, não mais o sol invicto, mas a luz que brilha sobre todos, convencionou-se o 25 de dezembro. Eu acho que essa é a data em que a gente, de fato, experimenta esta magia do céu. O comércio coloca o Papai Noel como um símbolo do Natal. E aí, o Natal perdeu a sua essência? Esse símbolo do Papai Noel, né? A gente agradece a propaganda do refrigerante famoso que instituiu aquela figura, né? Tem uma raiz histórica do São Nicolau, né? Um homem bastante generoso, dono de uma fortuna herdada que era generosamente distribuída aos pobres, né? Existe tudo isso, mas é o que nós estávamos falando antes, né? Esse espírito de mercado, que faz parte mais da cultura do que de fato da história, também é muito presente. E eu até acho, sabe, Olavo, que a gente precisa, eu diria que a gente precisa superar um pouco essa polarização no discurso de dizer, não, é errado, o mercado tem que se voltar só para o sentido de Jesus. Eu acho o seguinte, numa sociedade capitalista que a gente vive, a gente quer que as pessoas tenham seus empregos e que vendam bem. A gente precisa disso para que o pai de família bote pão sobre a mesa. Então, a época de fim de ano, onde as vendas são aquecidas e o mercado funciona, eu acho que é uma bênção para muitas famílias. O que eu acho perigoso é a substituição. Eu acho que a convivência dos dois ela pode ser salutar, mas a substituição de um pelo outro, qual seja, o Papai Noel assumir o papel do Deus generoso que doa, do Deus generoso que se faz pessoa para se dar por mim e por você, esse não é o Papai Noel. O Papai Noel nunca se doou. Até onde a gente sabe, o Papai Noel mora no Polo Norte e dá presente uma vez por ano. Mas no Natal celebra-se alguém que é muito maior do que o Papai Noel, que é um doador por excelência, porque se deu na cruz do Calvário pelo meu, pelo seu, pelo pecado da humanidade. Não pode trocar um pelo outro. Quer dizer que o Papai Noel é o tipo assim do enfeite. É como é que se diz, aquilo que se coloca na festa para dar mais ênfase. Eu não acredito muito nesse tipo de Papai Noel, não, porque eu acho que ele tira um pouquinho o brilho do próprio Natal. Não sei se o Padre Moés concorda com isso aí. Olha, Olavo, o cristianismo cresceu aprendendo a dialogar com a cultura. Isso. Seja a cultura persa, seja a cultura babilônica, seja a cultura romana, a cultura grega. O cristianismo vai se expandindo, não, digamos, eliminando as culturas, mas inculturando. Pegando os valores evangélicos vão sendo transmitidos por meio do substrato cultural que os cristãos encontravam, né? Portanto, hoje também nós temos que aprender a evangelizar, a passar nossa mensagem na cultura, fazendo discernimento, muito bem, como nós estamos aqui comentando, evitando os exageros. Opa, peraí, o Papai Noel tem o seu papel no Natal, mas não pode estar no lugar de Jesus. O protagonista é o Filho de Deus. Exatamente. Inclusive, eu acho até um enganador, né? Porque em casa o pessoal, Papai Noel vai lhe dar presentes no dia de Natal, aí as crianças ficam tudo assim, preocupadas, né? O que eu vou ganhar aquele negócio? Tudo mentira, né? Claro. Não tem nada de verdade nisso, né? Tem que ter cuidado com o viés econômico, a força da economia, né? Que acaba distorcendo um pouco as coisas. E quem não pode receber presente? E aquelas milhares de crianças pobres que nunca vão ter um Papai Noel. Então, de repente, a mensagem ela fica comercializada. Já que o senhor falou em presentes, o que as igrejas têm feito para
presentear essas crianças pobres, essas que realmente ficam imaginando um Papai Noel que nunca vai chegar. Geralmente essa presença acontece na classe média, na classe VIP, entendeu bem? Mas nas crianças pobres não vai chegar o Papai Noel. Então, o que as igrejas fizeram para justamente preencher esse vazio dessas crianças pobres? Olha, eu acho que nós falamos no início que nessa época de dezembro, o coração do ser humano se torna naturalmente mais generoso. Essa generosidade, ela precisa ser canalizada na direção de quem precisa. E acho que nessa hora a igreja tem um papel muito importante, porque a igreja tem essa capacidade de perceber as necessidades da comunidade ao seu redor e ver onde é que esse espírito generoso pode ser útil, eficiente, né? Então, certamente igrejas por aí afora fazem muitas campanhas de Natal e nessa hora, viu, Olavo, assim, especialmente nessa hora do Natal, é uma campanha assistencialista mesmo. A gente dá presente, a gente abençoa com generosidade, porque a gente sabe que são pessoas que a vida trata muito mal, que não tem essa esperança de que vão acordar no 25 com um presentinho debaixo da árvore, sequer árvore tem dentro de casa. Então, o que eu posso trazer como exemplo é lá na nossa comunidade, ali na Cidade 2000, a gente percebeu uma cercania de comunidades carentes ao nosso redor. E a gente resolveu, então, acolher as crianças dessas comunidades e vimos que chega agora no final do ano, o tênis das que tem, ou é chinelo ou é tênis, já estão, como diz aí a linguagem popular, pela bola 7. Então a gente está se mobilizando para fazer uma coisa simples, mas extremamente útil. Mobilizamos a igreja para comprarmos sapatos novos para as crianças entrarem em 2014 de sapatos novos. Isso é apenas um pretexto para mostrar para elas que existem um grupo de pessoas cristãs, movidas por esse amor de Deus, que não é só em dezembro, é o ano inteiro, que as ama, que se preocupa com elas e que nesse momento vai dar sapato, mas que ao longo do ano vai acolher, vai dar educação, vai dar amor, vai dar merenda. É uma proposta que nós temos. Acredito que muitas outras comunidades também se revistam desse desejo de abençoar, né? Eu acredito o seguinte, que esse momento que parece um assistencialismo, né, tem um objetivo importante, que é naquele momento também dar um pouco de alegria àquelas crianças. Né? Porque se nós nos fechamos, não existe Papai Noel, não precisa dar presente, isso está tudo errado, nós estamos perdendo a oportunidade de dar um pouco de alegria a quem precisa. Estamos privando as crianças de terem um momento de que ao longo do ano elas não têm. Então, claro que nós não podemos ficar no assistencialismo. O Levi falou muito bem, depois as igrejas são responsáveis de continuar na evangelização, ajudando para que as famílias das crianças e aquelas crianças possam ter uma dignidade maior, possam recuperar a sua dignidade humana de uma forma mais plena. Mas que ganhar um presente naquele momento para muitas dessas crianças é uma coisa importante. Inclusive a gente andando, inclusive no nosso carro e tudo aquele negócio todo, a gente vê as crianças nos sinais, né, pastor? Né, padre? Pedindo dinheiro para comprar presente e tudo. Eu acho aquilo, rapaz, deprimente. Deprimente porque as crianças daqui que não têm uma mentalidade formada. Eu acredito, inclusive, aí é onde surgem os grandes bandidos. O cara acostumado naqueles sinais, pedir dinheiro, e às vezes nem o dinheiro nem é para eles. É justamente para os pais que estão lá em casa e mandam os filhos fazer esse tipo de trabalho, né? Trabalho que a gente diz assim, para não dizer outra coisa. Mas é isso aí. Infelizmente, o nosso mundo vai ter ainda que ter uma transformação assim muito grande, né? Muito grande. Eu acredito que em outros países, como os Estados Unidos, também existe isso lá, pastor Levi. O padre Moés, que também viaja muito. Existem isso nos outros países? As crianças nos sinais, esse negócio todo, isso tudo que a gente vê, o dia a dia na nossa cidade? Olha, aí nós estamos falando de uma outra realidade, um outro sistema econômico, um outro
conjunto de leis e uma outra forma de se fazer cumprir essas leis. Então, assim, pela experiência que eu já tive fora, eu não vi absolutamente crianças em sinais. Absolutamente, nada. Mas, se por um lado eu não vejo crianças nos sinais, por outro lado nós vemos outras aberrações tão gritantes quanto, porque eu acho que o que está por trás aí é mais a inclinação natural do coração humano para o mal, para a corrupção, para a história do pensar no seu ganho próprio, né? Então, se aqui a gente se revolta vendo uma criancinha pedindo um presente de Natal, quando na verdade o pai e a mãe estão escondidos atrás do arbusto, atrás da árvore, querendo que ela vá lá e dê o trocado para ele, né? Países do chamado primeiro mundo podem não nos chocar nos sinais de trânsito, mas talvez choquem em outros contextos onde a violência se mostra igualmente chocante. Então, eu acho que o que está em jogo aí, Olavo, não é a criança no sinal, é a corrupção do coração do homem, que torna o evento do Natal ainda mais importante, porque mostra que só esse Jesus a quem celebramos o nascimento no dia 25, só ele pode de fato transformar a essência, não apenas um sistema econômico, um conjunto de leis, não apenas tirar as crianças do sinal. Isso vai ser uma consequência de um coração transformado. Quem foi e é hoje Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, aquele que veio para nos mostrar a face misericordiosa de Deus, o rosto misericordioso do Pai. Jesus Cristo é aquele que veio para nos dizer, olha, existe um caminho para a salvação, existe um caminho, há um acesso para Deus que vocês ainda não descobriram, existe um caminho que vai finalmente juntar o humano com o divino. Em Jesus nós temos esse acesso. Ele é este caminho. Ontem, hoje e sempre. Eu achei especialmente importante a forma como tu perguntaste, Olavo, porque é quem foi e quem é Jesus, né? Existe uma tendência da nossa sociedade muito racionalista e secularizada de reputar Jesus aos livros de história, à Bíblia como um mero livro de história. Então, quem foi Jesus? Um personagem da história, alguém que de fato teve uma moral, um ensinamento valioso? Mas não, eu acho que a constatação também passa pelo quem é Jesus atual, hoje, né? Que vive, que é vivo no coração dos cristãos, que é vivo na força da palavra de Deus que ele deixou, que é vivo no amor que se experimenta entre os irmãos. Então, a pergunta nesse Natal que eu faria é o seguinte: quem é Jesus hoje? Como ele se apresenta para você hoje? Como ele está fazendo diferença na sua vida para você hoje? Porque o momento de Jesus agir e transformar o coração do homem é hoje. Não é na frente, quando eu decidi me voltar para Deus. Não foi no momento passado onde eu tive uma dificuldade, mas é no aqui e no agora. É aqui que Jesus está agindo e dizendo: eu sou essa esperança que o Padre Moésio colocou, de te mostrar um acesso para Deus, de te fazer encontrar um caminho de significado, de vida plena. Esse é o Jesus que nós celebramos hoje. E agora eu converso com Kildery, cantor e compositor. Kildery, é um prazer imenso tê-lo no programa Itideias. Prazer é todo meu. Me fala um pouquinho da sua carreira musical. Sim, começou na escola, né? Há muito tempo atrás. E através dos festivais de música que eu tomei gosto, né, pela música, né? Comecei cantando na escola e depois participando dos festivais de música em Camocim, né, que é a minha cidade natal. E a partir de então eu fui buscando cada vez mais, né, estar envolvido nesse meio. Aí no ano de 2002, de 97, eu mudei para o Rio de Janeiro. E lá eu morei lá uns 10 anos. E no ano de 2002 eu participei de um programa. No Rio de Janeiro, a produção me passou que você participou do programa Fama da Rede Globo. Isso. Me conta como foi tudo isso. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi uma surpresa também, porque fizeram a seleção, foi o primeiro programa,
né, tipo um reality show musical. Foi o primeiro programa da TV brasileira que deu oportunidade para a gente aprender durante o programa, aprender técnicas, aprender toda a arte para poder você estar pronto para o mercado, estar pronto para cantar, para fazer um show, para se apresentar. Então, em 97, eu participei de uma seleção e, aos poucos, eu fui entrando, fui peneirando ali e eu entrei. Assim, foi surpresa, eu não imaginava entrar. Nunca passou pela minha cabeça assim, estar num programa a nível nacional, né? E tanto que o primeiro programa nós não tínhamos noção da dimensão que o programa estava tendo. Tanto que depois que a gente saiu do programa nas ruas, a gente viu o reflexo disso, né? Foi muito assim, ao mesmo tempo que foi bom, mas também foi assustador, que a gente não estava acostumado, pelo menos eu assim, não estava acostumado com toda essa como é que se diz? É uma pressão muito grande. Tem um lado bom, mas também um lado de você ficar assustado. Todo mundo te conhece, você não conhece ninguém. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Vamos de música? Vamos. Diz assim, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, o Senhor me tocar. E eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, o Senhor me tocar, o Senhor me tocar. Fernanda Brum. E o Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já.